Olá a todos, muito bem-vindos a este nosso número 1 desta série de vídeos em que vos vamos falar ao longo deste ano sobre inúmeras dicas de Feng Shui. Hoje e durante este mês de janeiro estamos no Chalé Fonte Nova em Alcobaça, onde vos vamos explicar por onde é que tudo começa. Fiquem connosco! Ora, para nós ocidentais o ano começa a 1 de janeiro, porém para os orientais começa nos inícios de fevereiro e por vezes nos finais de janeiro. Isto de acordo com o calendário deles, que, para quem não sabe e fica agora a saber, existem dois calendários. Um é o calendário lunar, que é aquele que nós ouvimos falar, que começou o ano do cão, o ano do porco, o ano do rato, etc. E outro é o calendário solar. Consoante as matérias onde estaremos, utiliza-se um calendário ou outro. Por outro lado, enquanto que para nós o ano começa a 1 de janeiro, para eles começa nos finais de janeiro, inícios de fevereiro, ou seja, que é quando se dá o nascimento da primavera. Mas, independentemente de sermos ocidentais ou orientais, todos nós o que queremos é começar o ano em grande, termos um ano espetacular, cheio de boas coisas, de boa saúde, com bons relacionamentos, com algum dinheiro, também com amigos, com aquela ajuda da pessoa certa no momento certo. E para isso, há muitas coisas que se devem fazer para tudo começar com o pé direito. O Feng Shui estuda a forma como a energia flui num espaço e por isso tem imensas aplicabilidades que nos permitem, em todos os espaços, pôr esta mesma energia a fluir e as pessoas conseguirem alcançar os seus objetivos. Ora, mas para além deste fluir de energia, que é o grande segredo, tem em consideração inúmeros fatores, como por exemplo a disposição, a organização, a envolvência exterior de um espaço que conta cerca de 70% de influência no mesmo, e tudo isto é estudado ao pormenor para que consigamos harmonizar a nossa casa, a nossa empresa e atingir assim os nossos objetivos, os nossos desafios, os nossos resultados. Assim, um dos primeiros requisitos é a energia fluir de uma forma suave, harmoniosa e que não seja nem demasiadamente rápida, nem demasiadamente lenta. Depois, há que assegurar dois conceitos, que são eles, a organização e a arrumação. Embora pareçam dois conceitos completamente iguais, em boa verdade eles são completamente diferentes. Porquê? Porque uma casa pode estar completamente arrumada, mas ao mesmo tempo totalmente desorganizada. Imaginem, por exemplo, que entram num espaço e veem tudo imaculadamente arrumado, tudo bonito, mas, como já me aconteceu, encontrei lenços do pescoço na cozinha, faqueiros no quarto, pijamas na sala, enfim, a casa até aparentava estar arrumada, mas estava desorganizada. E, portanto, em Feng Shui, um dos fatores que é essencial são os conceitos de arrumação e de organização, que para além da energia ter que fluir e bem, as coisas devem estar arrumadas e organizadas, ou seja, cada coisa no seu sítio, de acordo com a sua função. Uma casa, de acordo com o Feng Shui, é o reflexo da vida e das pessoas que nela habitam. E quando nós temos uma casa, podemos dizer que o centro está associado, como por exemplo, ao coração, as divisões aos órgãos do corpo humano, a forma por onde as pessoas circulam, os corredores, podemos dizer que representa o sistema circulatório, e depois as janelas são os olhos e a porta, a boca da casa. Porém, há diversas situações em que a energia não flui. As pessoas até têm casas com excelentes mapas energéticos, com uma excelente energia, estão viradas para as melhores direções, têm curas, têm etc., mas em que esta energia não flui. E se a energia não fluir, nada feito. Os resultados não se conseguem atingir, as pessoas não se sentem bem e os problemas tendem a surgir. Por outro lado, se tudo estiver a fluir, se tudo respirar, as pessoas de facto vão gozar de uma vida saudável, de uma vida feliz, alegre, com dinheiro, com amigos, enfim, realizadas. Para ter uma ideia se a energia está a fluir na sua casa, eu desafio-a a entrar no seu espaço e tentar sentir como é que se sente nele.
Circule por toda a casa e tente perceber se se sente feliz, alegre, irritada ou até tem zonas mais claras, zonas mais escuras, como é que o mobiliário está disposto, se consegue passar, se tem que atravessar, enfim, que emoções é que sente e tente perceber como é que essa energia está a fluir. Se quer ter uma vida feliz, mude a sua casa e liberte-a. Comece por pôr a energia a fluir na sua habitação. Saiba como no próximo vídeo. Antes de nos despedirmos, quero desafiá-lo para algo que o vai divertir muito ao longo desta viagem. Arranje um frasco, um boião, uma caixa, algo onde possa ir lá colocando dentro papelinhos com uma ou duas coisas que gostou mais de fazer durante esse mês. Vai ser muito giro e super divertido quando chegarmos ao final desta série de vídeos, destapar o seu frasco e começar a ler as coisas que mais gostou. Outra sugestão até pode ser, tipo, escolhe à sorte um desses papéis e vê o que é que gostou mais de fazer. E depois, quem sabe, pode repetir. Até breve!